Hoje a gente vai falar de Caribe, começando sempre mostrando os mapas para vocês, a gente vai falar dessa região, essa região aqui de Caribe que está toda no hemisfério norte, mas muito pertinho aqui da linha do Equador. Por conta dessa localização, o Caribe é interessante para visitar ao longo do ano inteiro, exceto a região mais ao norte, mais próxima da América do Sul, que julho e agosto é temporada de furacões. E essencialmente, se a gente for pensar em cruzeiros, a melhor época para visitar é a partir de novembro até março, onde estão as principais rotas. Bom, o Caribe é bastante extenso, a gente tem uma oferta muito interessante, muito grande de rotas e de navios com diversos tamanhos e estilos, fazendo diversas áreas. Então, desde a costa do México, Cuba, as Ilhas Virgens Americanas, as britânicas, as francesas, até Aruba, Curaçao, enfim, é uma oferta muito extensa de ilhas, de diversos estilos, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, os estilos das ilhas versus o perfil do seu cliente e o perfil dos navios que são sugeridos. Então agora eu vou mostrar alguns mapas com algumas opções de roteiros, e aí o que vai fazer a maior diferença é o tamanho do navio. Os navios de maior porte, geralmente eles vão atracar nos portos maiores. Então aqui tem um exemplo de um roteiro que sai e começa e termina em Miami, passando por Key West, por Cozumel, e aí que são portos mais importantes e portos maiores. A gente tem uma outra possibilidade, um outro porto que é muito usual no Caribe, de chegada e de saída, que é San Juan, em Porto Rico. Esse porto ele já vai dar acesso para ilhas menores, passando por San Bartolomé, San John, Bridgeton, St. George. Então, é um roteiro que começa e termina em Porto Rico, geralmente aí seriam umas 7 noites. Depois, um outro roteiro também saindo de Porto Rico, mas passando pelas Ilhas Virgens Britânicas, que são as menorzinhas, as mais exclusivas e inexploradas, e algumas também, a San Bartolomé, que é francesa, St. Thomas, que é americana. Então, o que é importante você ter em mente? Qual é o estilo do seu cliente? Se ele é um cliente que gosta de uma coisa mais agitada, mais animada, portos maiores, ele vai pegar navios um pouco maiores, tanto o navio vai oferecer esse entretenimento, quanto os portos de parada também. Se você tem um cliente mais que gosta de uma viagem mais calma, de contemplação de natureza, de mergulho, ele prefere ilhas menos exploradas, aí você vai sugerir navios menores ou iates, como o Sea Dream, que são navios que vão aportar nas ilhas mais exclusivas e menos turísticas. Bom, então os principais acessos de chegada e de saída dos navios, de começo e final, então Fort Lauderdale, Miami, San Martin, San Juan, St. Thomas, são todas acessos da onde a chegada e a saída dos navios. Em relação à documentação, apesar de hoje ser possível acessar o Caribe com a Avianca, com a Copper Lines, eu recomendo fortemente que o cliente tenha o visto americano, porque qualquer intercorrência que ocorra é muito mais fácil ele voar para Miami, mas enfim, não é uma exigência. O que vocês vão ter que verificar sempre é a necessidade de passaporte, a necessidade de vacina contra a febre amarela para todas as conexões. E aí as dicas, né? Bom, se para qualquer outro lugar no mundo, nos destinos que a gente tem falado, é imprescindível uma ou 2 noites antes do embarque, para o Caribe mais ainda. Então, mesmo que o cliente faça, a não ser que ele faça uma rota saindo de Miami, ele sempre vai voar São Paulo, Miami, San Juan, ou ele voa por alguma outra rota aérea com conexões. E aí a probabilidade de ter algum atraso no voo, de perder a bagagem, ela é uma coisa que pode acontecer. Então,
é importante o cliente ter essa pernoite na cidade de embarque. Eu tenho falado em relação aos restaurantes, fazer reserva nos restaurantes, tanto nas ilhas, a gente vai falar aí algumas ilhas que têm a gastronomia como um ponto muito alto, mas também nos navios. Existem vários navios e todos os navios de luxo, eles têm restaurantes de especialidades, que são restaurantes menores, que requerem uma pré-reserva. E aí é muito frustrante para o cliente ele chegar durante a navegação e ele não conseguir experimentar um desses restaurantes. E pré-reservas de atividades especiais. Uma outra orientação muito bacana em relação ao Caribe é que as pessoas têm em mente esse destino apenas como praia, quando na verdade a gente tem uma parte cultural e histórica muito interessante. A gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo dessa apresentação. Então, todos os navios eles vão oferecer algum tipo de walking tour ou mesmo atividades de mergulho, de pegar um barco menor para fazer explorações de outras ilhas próximas, enfim. Evitar de deixar o cliente sem nenhuma atividade orientada ou marcada, porque algumas ilhas são bem pequenininhas, outras têm várias praias e aí o cliente, até ele se localizar e achar a praia que é legal dele explorar, já está na hora dele voltar para o navio. Então, em todas essas apresentações que eu tenho feito para vocês, eu tenho falado muito da importância de desenvolver e criar a viagem de navio, como olhar ela como um todo, né? Com todas as nuances, inclusive as atividades terrestres. Bom, como a gente já falou, a melhor época é a época que os navios estão no Caribe, os melhores navios estão no Caribe, de novembro a março. Depois, para quem sugerir, né? Apesar do brasileiro ser bastante familiarizado, é um destino muito próximo dos nossos clientes, logo depois de Buenos Aires, né? Alguma coisa de América do Sul. Primeiro destino, um dos primeiros destinos que está na lista do viajante internacional é o Caribe. Mas eu trago aqui algumas dicas de perfil. Então, viagens a dois, casais em lua de mel, que queiram uma viagem ou mais animada, com cassino, com balada, ou uma viagem mais tranquila. Sem dúvida nenhuma, Caribe. O Caribe tem uma série de famílias. Para o Caribe é o máximo. Bom, qual criança que não adora a praia? Então, desde das ilhas maiores que tem aquários que a gente vai ver, até as ilhas mais tranquilas. Então, fazer uma viagem para o Caribe em família é muito bacana. Para quem já fez diversas rotas de cruzeiros e também para aquela pessoa que é a primeira vez que vai fazer um cruzeiro. Daí a dica também é interessante porque é muito complicado você oferecer para um primeiro viajante de cruzeiro uma rota que o mar é mais mexido. Então, se você sugere uma América do Sul, algumas rotas, Antártica, rotas muito diferentes, que o mar mexe um pouco mais, o cliente pode ficar meio traumatizado. Caribe, tanto quanto o Mediterrâneo clássico, é ideal para o cliente fazer a primeira experiência de navio. As distâncias entre as ilhas são pequenas, o mar é muito tranquilo e isso é excelente para essa primeira experiência. Ele vai ter uma navegação muito tranquila e aí ele vai se acostumando né, e se torna um cruzeirista. Então, são as três principais dicas aí para quem sugerir esse destino. Depois, apesar também do tempo todo a gente ver filmes, né? Então eu trouxe duas dicas de filmes que foram filmados no Caribe. Então esse é Um Amor de Tesouro, que é tem muita coisa com mergulho, praias paradisíacas. Tem o Mergulho Radical também, que foi filmado em Nassau, também uma fotografia lindíssima o filme. Tem o 007, Quantum of Solace, enfim, tem uma série de filmes que podem inspirar, que podem já, para quem nunca foi, dar uma noção do que é a beleza do Caribe.
Bom, eu quis trazer um pouco 3 nuances que fazem do Caribe um destino que o brasileiro gosta muito, né? Então, primeiro destaque é para a gastronomia. A gastronomia no Caribe, ela é muito misturada, é uma mistura de influência africana, francesa, holandesa, e faz da gastronomia uma gastronomia muito vibrante e bastante diversificada. Então eu tenho diversos estilos de restaurantes, mas todos com muito sabor, são muito vibrantes os pratos. Uma outra coisa que faz do Caribe e o brasileiro ter muita sintonia e afinidade é a musicalidade, as festas, né? O carnaval. Então, o caribenho, ele usa muita percussão, como nós, é muito festeiro. Então, a rumba, a zouk, várias danças que a gente também curte muito aqui no Brasil, são originárias lá do Caribe. Então, quem gosta de balada, quem gosta de dançar, quem gosta de curtir, se afiniza muito com esse destino. O ano inteiro sempre tem festa, e na época do Réveillon o Caribe é muito, muito, muito animado. Então é uma possibilidade bem interessante. Bom, agora a gente começa a ver as ilhas. Vamos ver um pouquinho de cada uma das principais. É claro que a gente não consegue falar de todas, mas eu vou dar uma pincelada aí sobre as principais. Então, começando por St. Thomas, que ela é uma das Ilhas Virgens Americanas. A gente tem 2 conjuntos de ilhas, que são as Virgens Americanas e as Virgens Britânicas. Qual que é a diferença essencial? Primeiro, estilo. As americanas têm uma característica de ser muito mais, receber um turismo mais de massa, mais intenso, muitos cassinos, compras, muito mais agitada. E as Ilhas Virgens Britânicas já é o contrário, são ilhas pequenininhas, inexploradas, de vegetação exuberante, e com pouquíssimos hotéis, uma infraestrutura realmente com uma pegada mais europeia, uma coisa mais tranquila, mais sofisticada e com a natureza mais rústica. Então, essencialmente é essa diferença. Então, de novo, se eu tenho um cliente que gosta mais de contemplação, que é mais tranquilo, que para ele praia é ler um livro e tomar sol, sem barulho, sem tanta infraestrutura, vocês pegarem os navios que passam pelas Virgens Britânicas, vai agradar muito a ele. Se é aquele perfil de cliente que curte 1000 compras e cassino e balada e aquela praia que tem as barracas com música, mais agitado, daí as Virgens Americanas. Então essa é uma dica na hora de você escolher e sugerir para o cliente. Bom, aí voltando, Charlotte Amalie, que é a capital de St. Thomas, que é uma das maiores ilhas das Virgens Americanas. Então a gente vê o centrinho. Eu trouxe um pouco também de imagens da parte histórica dessas ilhas. O estilo de arquitetura colonial do século XIX. Um ponto de destaque é o Paradise Point, que é um acesso de teleférico, e aí a gente tem uma vista belíssima. Olha aqui o porto, vocês veem o tamanho do navio grande. St. Thomas é um porto de início e final de alguns roteiros. Daí uma outra vista panorâmica de St. Thomas. A rua principal, que é o centro de compras. Então, como eu falei, é tax free, então as pessoas enlouquecem comprando. Um outro ponto de destaque para quem gosta de mergulhar é o Parque Marinho, que tem essas estrelas marinhas todas coloridas, então parecem porcelanas, parecem verdadeiras obras de arte pintadas, mas são naturais, e aí é possível fazer uma prática de mergulho nessa região. E aí a gente pode fazer o mergulho, ou o mergulho de garrafa, ou com esse escafandro que eu acho um pouco aterrorizante, mas enfim, é uma possibilidade para quem não vai fazer, quem não tem o PAD ou não quer fazer o treinamento com o mergulho de garrafa.
Em St. Thomas também tem o Turtle Cove, que é em Buck Island, que é uma ilha menorzinha pertinho de St. Thomas, que é um santuário de preservação das tartarugas. E isso aqui, esse azul transparente, é o mar. O mar do Caribe realmente é um dos mais lindos do mundo inteiro. Esse azul muito, muito transparente e um mar muito calmo. Depois Emerald Beach, que é uma das praias mais populares. Então, como vocês podem perceber, esse estilo de praia a gente não vê nas britânicas, que é essa estrutura com bar, com música. Então, isso é muito comum, né? Muitas construções perto da praia. Isso é muito comum nas ilhas maiores. Daí, Magens Bay. Como eu falei para vocês, alguns navios maiores, eles têm atividades que vão levar o cliente numa van até uma determinada praia, para ele curtir o dia na praia. Outros têm barcos menores para dar uma volta, para mergulhar. Então, aí são as possibilidades que o cliente vai poder aproveitar. Daí a Praia Safir, com, né, o caiaque, enfim, todas essas atividades mais de curtir mesmo o mar. Depois St. Croix, que é a maior entre as Ilhas Virgens Americanas. Ela teve uma influência e dominação pela Dinamarca por muito tempo. Essa é uma imagem do Moko Jambi, que é uma espécie de carnaval. Então, 4 vezes no ano eles fazem esses desfiles com essas roupas e pernas de pau, e é super animado, enfim, com música, e tem toda uma simbologia. O Moko Jambi é uma simbologia e uma herança africana. Daí, esses nomes, né? Isso é muito interessante porque cada uma das ilhas, elas leva ainda os nomes e com essa herança dos domínios. Então, a parte oeste de St. Croix, que é a cidade de Frederikstad, e aí a parte norte, que é Kristianstad. E a gente vê no estilo da arquitetura um estilo bastante dinamarquesa, a ilha muito limpa, muito organizada. Esse mercado aqui, que hoje é um museu, mas era o antigo local onde eles faziam o comércio de escravos. Então, historicamente, por isso que eu acho que sempre vale a pena o cliente pegar um walking tour de 2 horas, 1h30, que geralmente é isso, porque ele consegue ter uma visão, uma nuance bem interessante da história, dos domínios, enfim, dessas ilhas. Depois o forte, isso é uma coisa que também tem em todas as ilhas, vários fortes que protegiam essas cidades de ataques dos piratas. Então o Forte Frederic, que é do século XVIII, extremamente bem preservado, tem uma vista lindíssima para o mar. Daí o Forte de Christianshavn, de 1749, também muito preservado e construído às margens da ilha para proteger contra os piratas. Daí as praias, né? Ken Bay é uma praia que recebe muito gente jovem, quem curte fazer acampamento, né? Tem música, uma praia mais rústica, também sem tanta infraestrutura, mas uma praia de um turismo bem alternativo, bem jovem. Depois, St. John, que é Ilhas Virgens Americanas, mas ela tem até algumas características das britânicas, porque 2/3 da ilha é preservado como parque nacional. E a ilha de St. John, ela tem de diferente em relação a St. Thomas, a St. Croix, realmente essa exuberância na natureza e praias menos exploradas, principalmente porque grande parte da ilha é um parque nacional. Então, Trunk Bay, olha que coisa mais linda, essa coisa de natureza, e o brasileiro adora, né? O Caribe é um dos poucos lugares que a gente consegue agradar e consegue comparar até com o litoral brasileiro, que é essa coisa de
natureza, vegetação, areia branca, grandes faixas de areia e um mar muito tranquilo. Então ela foi eleita pela Condé Nast entre as 10 melhores do mundo. Um outro destaque para quem mergulha é essa ilha submarina, que tem vários corais. O Caribe tem uma extensão muito interessante de corais, e aí é possível fazer os mergulhos e tem essas plaquinhas explicando um pouco dessa atmosfera, dessa biosfera submarina. Annenberg, que é uma das ruínas das Ilhas Virgens, também muito preservada. Então, para quem gosta de fazer caminhada, quem quer fazer um passeio de bicicleta, né, e mesclar um pouco mar com outras atividades, tem essas possibilidades. Bom, depois Nassau, nas Bahamas. Nassau é onde abriga a terceira maior barreira de coral do mundo inteiro. Então, para quem gosta de mergulhar, é incrível. E Nassau é um destino de muito entretenimento para quem gosta de mais agitação. Então, essa é uma foto da praia de Cable Beach, que tem muita estrutura, e aí a gente tem essa característica de pensar de ser um destino que a gente tem resorts, grandes prédios, música, realmente mais cheio. Então, sempre pensar no estilo, no perfil do cliente, porque se ele for um cliente mais tranquilo, ele não vai gostar dessa agitação e vice-versa. Nassau, quem vai com família é muito legal, porque aí a gente tem uma série de atividades fora ficar só na praia. Então tem o Dolphin Encounters, que é uma atividade para nadar com os golfinhos, e tem o show dos golfinhos. Tem para nadar com as arraias, né, a aventura com as arraias, então é possível alimentá-las e mergulhar com elas. Tem um centro de estudo sobre os tubarões, também é possível fazer o shark feeding, né, que é alimentar os tubarões, mergulhar com eles, então isso é com toda a infraestrutura. O Museu do Pirata, que é uma das principais atrações da cidade, então quem vai com criança é muito legal, porque eles fizeram verdadeiras réplicas tanto dos navios como dos piratas e de situações daí do século XVII. Então é um museu todo temático, interativo, que as crianças adoram, e aí de repente depois do almoço, enfim, dá para curtir meia horinha com as crianças. Em Nassau a gente tem essa região chamada Araucay, que é bem pertinho do porto, cheio de restaurantes com música e bares, e aí é 24 horas, é a região onde tudo acontece, as baladas, para onde todo mundo vai. Então, dependendo do horário da saída do navio, isso é muito importante também, a gente não se limitar a entregar o roteiro, é olhar dia a dia o tempo que o cliente vai ficar em cada ilha, para poder sugerir para ele alguma coisa mais à noite, ou não falar tanto da vida noturna no lugar, se o navio for, né, se ele tiver que estar às 6 horas da tarde, 7 horas da noite no navio, daí ele não vai aproveitar nada de vida noturna. Mas na alta temporada, existem algumas ilhas que os navios ficam aportados até às 11 da noite. Então o cliente pode voltar para o navio 10 horas, 11 horas, e aí ele consegue jantar, ele consegue pelo menos petiscar nessa parte mais agitada. Então sempre ter essa atenção na hora de encantar um cliente, na hora de detalhar o cliente a viagem dele. Um outro passeio que em Nassau ainda é o aquário do Hotel Atlantis, que é o maior aquário do Caribe, mais de 50 mil animais, 250 espécies diferentes, realmente é um mundo e super estruturado submarino. Depois, San Juan, em Porto Rico, a cidade que foi fundada em 1521, e ela tem essa herança espanhola na sua arquitetura, no estilo de vida. Então
Esse é o centrinho histórico, que é muito, muito charmoso, mas bastante intenso o turismo. San Juan é um dos portos mais importantes, então tem vários tamanhos e rotas que partem e voltam para San Juan. Então é um porto bastante animado, então destaque para a arquitetura do centro histórico. E os castelos, né? Ela tem algumas fortalezas medievais também muito preservadas. Então, como eu falei, dá para fazer um city tour, dá para fazer um passeio de bicicleta, um walking, para ver essas diversas vistas aí da ilha. Essa é um destaque, a fortaleza, que é o Palácio de Santa Catalina. Existe o monastério de Santa Catalina também no Peru, e eu falo que essa é uma imagem que é bem interessante, porque se a gente tira a legenda, pode ser qualquer uma cidadezinha costeira da Espanha, por conta dessa arquitetura e do estilo das construções, todas clarinhas e esse estilo bem clássico. Depois, a ilha muito famosa também, que é a ilha de Saint-Martin, que é a ilha que é dividida, uma parte pertence à Holanda e aí ela se chama Saint-Martin, e uma parte que pertence à França, que chama-se Saint-Martin. E ela tem duas capitais. Hoje é claro que a língua, né, o inglês predomina, mas a parte holandesa fala-se o holandês, na França é o francês, e aí depois tudo acaba se misturando, espanhol, porque é uma das ilhas de turismo mais intenso e bem animadas também. Então, Philipsburg, que é do lado da Holanda, que foi fundada em 1763. Então, essa região toda aqui, como eu falei, também é tax-free, e tem muitos cassinos. Então, quem é apaixonado e tendo o horário de funcionamento de acordo com o navio, pode sugerir para o cliente. Inclusive, tem alguns navios que saem de Saint-Martin e alguns que pernoitam em Saint-Martin. Então, o cliente aí ele tem como explorar. E aí um charme nessa região do centrinho de Philipsburg, cheio de lojinhas, de restaurantes, sempre com música tocando e, enfim, sempre cheio de turistas, muito, muito animado. Quando a gente compara a parte holandesa com a parte francesa, a parte francesa ela é mais organizada, mais elegante um pouco, né? Sempre é uma diferença que é considerável quando a gente pensa na parte holandesa em comparação com a parte francesa. Mas vale a pena. A parte holandesa é meio mais bagunçada, mas vale a pena conhecer as duas coisas, e não tem nenhuma fronteira, não tem nada que separe os dois países, né? Então tem essa curiosidade. Bom, daí uma fortaleza que foi a base militar da Holanda em 1631. Um museu de Saint-Martin que, para quem gosta, quem quer entender um pouco o desdobramento e as lendas em relação à divisão da ilha, também pode visitar. E é possível também mergulhar no Procelit, que foi um navio que afundou em 1801, e a maioria das peças dele estão no museu, mas é possível mergulhar e fazer essas explorações. Isso é uma outra coisa muito legal no Caribe, que tem várias ilhas que, né, por conta dos ataques dos piratas, tem muitos navios que afundaram e hoje servem de atração para quem gosta de mergulhar. Então, não é só ver a natureza e coral, mas é ter um pouco essa experiência aventureira que a gente vê o tempo todo nos filmes, que é explorar esses navios e procurar os tesouros e etc. Depois, Marigot, que é o lado francês, então em Saint-Martin, aqui é bem o Boulevard, a Marina. Então a gente percebe pelo estilo, pelas imagens, que é realmente uma coisa mais sofisticada, um pouquinho mais elegante. Claro que não se compara a Saint-Barthélemy, que a gente vai ver também, mas ela já tem os melhores hotéis, por exemplo, de Saint-Martin, eles estão, da ilha de Saint-Martin, eles estão no lado
francês. E os restaurantes também. Então é uma área cheia de cafés, aqui a parte de compras, então mais organizado, fachadas preservadas, enfim, é bem bonito. E aí, como eu não posso deixar passar, eu sempre gosto de trazer uma dica de um mercado local. E aí eu trouxe o mercado de Marigot, que é um mercado de especiarias e frutas, e é muito vivo, né? Muito animado, com música e o colorido. E eu acho que sempre vale a pena visitar um mercado local, porque você vê as pessoas falando em diversas línguas, contando como que é a produção daquelas ervas, enfim, e aí tem uma parte de comidas, enfim, é bem legal. Então o mercado de Marigot é um destaque, é uma sugestão aí na ilha de Saint-Martin. Daí o Fort Louis, que tem uma vista para Anguilla, aqui é a marina também, com alguns iates menores. E uma outra recomendação é a região de Grand Case, que é a capital gourmet da cidade, a área gourmet, e ela é um destaque porque são casas tradicionais da vila que foram todas convertidas em restaurantes. Então são várias casas com pé na areia, com uma vista lindíssima para o mar, e aí com restaurantes muito aconchegantes. Então, ou o cliente ele pode aproveitar e almoçar, ou se o navio dormir, passar a noite, pernoitar ou sair muito tarde, ele pode experimentar um desses restaurantes. Bom, depois a minha preferida, Saint-Barthélemy, que é uma ilha de protetorado francês, é uma ilha bem pequena. A capital é a cidade de Gustáfia e Saint-Barthélemy é o que a gente chama, é um pedacinho da França no Caribe. É como se fosse a Saint-Tropez da Côte d'Azur no Caribe. Então, aqui o porto de Gustáfia cheio de iates, né? Então, os milionários europeus e do mundo inteiro, mas essencialmente os europeus, principalmente nessa época de inverno, que na Europa é muito frio, eles descem com seus iates e eles aportam em Saint-Barthélemy. É a ilha mais cara de todas, é em euro, a língua principal é o francês, tem hotéis maravilhosos, mas o cliente também tem que estar muito orientado, porque é uma ilha. Aqui é o centrinho com várias lojas, todas as grandes grifes internacionais a gente encontra em Saint-Barthélemy, aqueles bares que a gente tem em Saint-Tropez, em Ibiza, né, como Nick Beach, enfim, esses bares de praia que as pessoas almoçam e curtem lá o dia inteiro. Então, em Saint-Barthélemy a gente também tem esse estilo de atividade. E então tem o centro de Gustáfia, que é a parte de compras, de restaurantes, para ver e ser visto, e tem muitas praias, e essas praias têm diversos acessos, né? Então, ou o cliente ele fica de carro, ou ele aluga, combina com um táxi, ou ele recebe a orientação do navio. Olha aqui, esse é o Sea Dream, que é um dos poucos navios, embarcações, né? O Sea Dream é um iate, mas que ele para no porto de Gustáfia, porque é um porto pequeno, e aí param na marina os navios e iates menores, ou os de maior porte desce e tem que pegar o tender. Então, Saint-Barthélemy tem vários, como eu estava falando, várias praias bastante preservadas, muito tranquilas, com infraestrutura, mas seguindo uma natureza mais rústica. Então essa aqui é a Praia de Saint-Jean, aqui é o Eden Rock, que foi o primeiro hotel da ilha e hoje ainda é um hotel, é um Relais Chateau, construído em 1950, é um charme. Então é importante também ter ideia de quais são os hotéis que tem na ilha, porque como é um lugar bem elegante, muitas vezes as pessoas querem descer em Saint-Barthélemy e ir para algum hotel para almoçar e curtir a praia do hotel. Então é sempre legal ter essa ideia para poder sugerir para o cliente. Uma outra atração, em Saint-Martin também acontece isso, o acesso
a chegada, quem chega via avião, são com essas aeronaves bem pequenininhas, e os aviões eles passam muito pertinho da areia da praia. Então tem algumas áreas que é possível você ficar ali vendo os aviões subindo e descendo, e é uma paisagem, né? Um misto, você fala, meu Deus, vai passar em cima da minha cabeça esse avião, e é bem diferente. Daí a Shell Beach, né, uma praia cheia de conchinhas, e é uma praia um pouco mais agitada em San Bartolomé, que é a preferida dos surfistas, quem curte pegar onda, enfim, é uma praia mais distante e toda também cheia de corais. Bom, aí Tortola, que é a maior das britânicas. Tortola, ela tem como um ponto, né? Ela é famosa porque lá viveu o famoso pirata Barba Negra entre 1715 e 1718. Então essa aura de mistério, né? As lendas e as histórias em relação à Tortola, e também porque é a capital do rum. Então, eu sempre falo que as pessoas vão lá, fazem umas degustações de 3 horas e aí depois elas não voltam para o navio sem saber muito quem elas são, porque são várias destilarias e rum é forte. Enfim, mas vale a pena também, é uma nuance que eu quis trazer de curiosidade do que tem na ilha também. Daí o Parque Nacional Marinho, então com várias embarcações e corais para quem gosta de mergulhar. O primeiro e único Parque Nacional Marinho das britânicas. Olha só as embarcações que é possível mergulhar. Depois Virgem Gorda, que ela é menorzinha e ela leva esse nome porque quando você sobrevoa ela parece uma gordinha deitada, então ao chegar no Caribe tiveram essa visão e aí apelidaram a ilha com esse nome. E a ilha de Virgem Gorda ela é muito especial porque ela tem esse estilo de pedras, né, de topografia, que são essas pedras de granito que formam os baths, que são piscinas naturais e cavernas e labirintos, que é um estilo diferente de praia e de disposição aí para quem está fazendo uma viagem pelo Caribe. Então, né, ao longo de uma viagem de 7 dias, o cliente vai conseguir ter estilos de paisagens diferentes, de atividades diferentes, e é uma região muito linda. A única coisa que não muda é o azul do mar, que é incrível. Daí o Parque Nacional, que é uma parte de ruínas também, para quem curte fazer caminhadas. E aí algumas praias, então Savannah Beach, essa parte, sempre que a gente olhar o mar e ver essa parte mais escura é porque são corais, então muito pertinho da praia é possível fazer snorkeling e aí tem um colorido incrível. Depois Jost Van Dyke, que é uma ilha pequenininha, ela tem apenas 8 quilômetros de extensão e menos de 300 habitantes, cheia de veleiros e iates, porque por ser muito pequena também os navios grandes não param lá, e praias maravilhosas. Então o cliente, quando ele vai fazer uma viagem dessa, se ele ele vai parar no porto, e é muito legal ele pegar um barco menor na ilha e explorar as praias. Essa, por exemplo, é a White Beach, e como eu falei para vocês, as britânicas têm essa característica de ter uma vegetação exuberante e grandes extensões de areia branca. E sem aquela estrutura de 1000 cadeiras, de música, de ter um bar na praia que vai servir, etc, etc. Então, de novo, o navio vai fazer toda a diferença. E é lindíssima. Em Jost Van Dyke, a gente dá um destaque também para a Ilha de Anegada, que é o único
atol do Caribe. Atol é um anel de corais só com água no meio. Então é uma ilha que é realmente um formato de anel. Isso é muito comum em Maldivas, no Tahiti, e Caribe é a Negada, que é o grande destaque. Então, para quem gosta de mergulhar, é o máximo, porque você tem um recife muito rico, muito colorido, e tem a questão da nuance na parte interna do atol, que geralmente a gente chama de lagoon, e a parte de fora, que é o oceano, que é uma parte geralmente de mar mais agitado e com nuances diferentes. Então, quem ama mergulhar indo para as britânicas pode parar em Anegada. E aí depois umas outras praias, Loblolly Bay Beach, também com o mesmo estilo que eu contei para vocês, de praia mais rústica, mais deserta, mais exclusiva. E aí o snorkeling muito pertinho. Depois a gente vai finalizando com a parte de México, que também tem algumas ofertas de navio fazendo os principais portos. E aí o grande destaque é para aquela pessoa que já fez Caribe tradicional, né, que são as virgens britânicas, americanas, as francesas, e quer misturar um pouco de cultura, né, porque todos esses portos, os principais portos, eles também vão dar acesso às ruínas maias, a essa parte histórica da civilização maia, que é muito interessante. Além, é claro, de estar pertinho de Cozumel, pertinho de Cancún, que são regiões muito, muito estruturadas e muito animadas também. Então, aquele cliente que gosta mais de uma animação, ele pode curtir muito os roteiros que incluam paradas pelo México. Então, a Costa Maya, que está pertinho de Cancún, foi antigo posto de comércio dos maias, e tem alguns sítios que foram recentemente descobertos. Então, ainda estão inexplorados e em fase de estudos. Então, como esse Chacoben, que foi descoberto, estava inexplorado até mais ou menos 1999. Daí algumas outras, e aí, sem dúvida nenhuma, no México, imprescindível ter um guia, porque essas ruínas são de dinastias e remontam de uma época muito antiga, e tem uma parte cultural, histórica, religiosa muito diferente do que a gente está acostumado. Então vale super a pena, enriquece demais o cliente fazer o passeio com um guia. Daí a Praia de Uveiro, a gente já tem um estilo um pouco diferente na vegetação, mas o mar é belíssimo. Daí na Costa Maya existem algumas praias com mar mais agitado para surf e outras mais tranquilas. Depois Cozumel, que é um porto turístico mais intenso, mais tradicional, já muito, muito desenvolvido, com várias possibilidades de hotéis, de restaurantes. É a segundo maior recife de coral do mundo e foi explorado inclusive por Jacques Cousteau. Então, Cozumel, para quem curte mergulho, para quem tem esse interesse em entender um pouquinho mais, é uma região bem interessante que vale a pena. Daí uma imagem dos corais e do parque de Chancanab, que é um parque nacional marinho só de arrecifes. Então é como se fosse uma área no mar totalmente preservada, e ela tem diversas atividades aquáticas, mas muito controladas. Toda vez que chega um grupo numerado de turistas, recebe uma série de orientações de como interagir nessa região, e por conta disso é bastante preservado, porque realmente o México já tem um turismo mais intenso há muitos anos. Então as áreas preservadas são interessantes porque elas
preservam realmente a natureza, enfim, intacta. Daí o parque né, para quem vai com criança, quem gosta, as apresentações aí com golfinhos, dá para mergulhar. San Gervásio, que é um sítio arqueológico bem importante em Cozumel. E por último, Belize, que de novo, para quem é mergulhador, Belize é o destino dos sonhos. Mas quem está no navio e quem está em família, com criança, eu trago o zoológico de Belize, que é um dos maiores e melhores da América, com diversas espécies selvagens. Ele tem um conjunto de reserva natural, de cavernas, então dá para fazer caminhadas, dá para fazer rapel, dá para fazer uma série de atividades de natureza que não estão 100% ligadas ao mar. Então a gente tem aí, quando o cliente faz uma rota pelo México, algumas atividades além, que é a parte de além de mar, fazer essa parte de exploração, de caminhada, da exploração da natureza com outro olhar. E isso enriquece muito e não deixa a viagem ficar, né, mais do mesmo. Vou mergulhar e vou para a praia de novo. Tudo bem que não é chato, eu ficaria 7 dias na praia tranquilamente, mas tem gente que gosta de diversificar. Daí, Xunantunich, que é uma estrutura altíssima, e aí quem tem disposição, é possível escalar, tem as escadas nas laterais, que é também uma estrutura que data aí de 900 a.C. Daí a parte de praias, um ponto turístico bem famoso, que é o Ambergris Cay, uma região cheia de bares, cheia de restaurantes, e aí com praia, com infraestrutura. Lamanai, uma outra cidade maia com ruínas preservadas, também uma parte de parque nacional. Caicalquer, uma outra região de mergulho e de curtir o mar. Enfim, esse bar aqui é um restaurante, então as pessoas passam a tarde e é uma região bem popular em Belize. E por último, o Great Blue Hole, que é um dos destinos mais populares de mergulho, que é essa região. Aí é para quem vai, tem alguns navios inclusive que tem atividades específicas para quem tem o PAD, para quem vai com esse foco em mergulho. Daí você pega um outro barco e vai para mergulhar nessa região, que é um ponto bem popular, bem famoso de mergulho. Bom, e agora nossos parceiros vão falar dos navios. Muito obrigada. É um prazer estar aqui novamente com vocês nessa sequência de workshops junto com Rogério Pinheiro. E hoje estamos falando de Caribe e eu vou falar dos navios mais adequados, aqueles que selecionamos com saídas especiais nessa região. Seabourn, a mais premiada, nos navios de tamanho iate boutique, 450 passageiros. Relação de passageiros por tripulantes é de 1,3, das melhores do mundo. E vamos falar dos 3 navios novos, que são Seabourn Odyssey, Sojourn e Seabourn Quest. Com todos eles com a proposta All Inclusive, bebidas e gorjetas incluídas. Tem o restaurante principal, que se chama The Restaurant, com o sistema Open Sitting, que em qualquer momento, em qualquer hora, sem mesa designada. E, com falta de criatividade, o Restaurant 2 é o segundo restaurante, é o restaurante alternativo, com cardápio de degustação com harmonização de vinhos. Além da proposta All Inclusive de bebidas em todas as áreas do navio, 2 garrafas na sua cabine. Você pode pedir um whisky, um vodka, e essas ficam à sua disposição. Esse navio não tem mordomo. O pessoal, o atendente da cabine, ou seja, a stewardess ou steward, eles fazem o papel de mordomo e atendem todas as suas solicitações.
Essa é a piscina do Spa. O Spa é um dos maiores do mundo, com 1.000 metros quadrados de extensão. Aqui temos uma cabine de categoria superior, que tem área de estar, muito confortável, tem uma mesa para jantar e uma ampla varanda. Esse é o teatro, é o ambiente onde apresentam eventualmente filmes, palestras e à noite pequenos shows. Esse é o restaurante 2, o restaurante 2, sempre muito elegante. E aqui escolhemos 2 roteiros. O Seabourn Legend é dos navios clássicos ainda, que fazem 7 noites, e vejam a relação. Primeiro, o itinerário. Começa em St. Martin, termina em Aruba. E o preço, 7 noites, menos de $300 por noite por pessoa. Extremamente barato considerando o tipo de produto que estamos apresentando. Seabourn Spirit, também 7 noites, dia 13 de dezembro, começando em St. Martin e terminando em Barbados. Cada vez mais há navios chegando ou saindo de Barbados. E também a mesma proposta de preço, e esses 2 navios são ainda os clássicos com 220 passageiros. Falamos agora de Silversea. Silversea é uma ótima proposta, navio de luxo, serviço all-inclusive. A proposta da Silversea é ter mordomo em todas as cabines do navio. São no total 5 barcos, 5 navios, na verdade, de 296 até 540 passageiros, o Silver Spirit. Tem 3 barcos de expedição, não vamos falar deles agora. E o tamanho do navio, aliás, igual a Seabourn, permite chegar mais perto de destinos mais charmosos e portos menores. O espaço interno é amplo e proporciona um serviço muito personalizado e eficiente, sem esperas em momento nenhum. Os roteiros são bem diversificados. 2 dos navios. O teatro, vejam que interessante a disposição das poltronas, todas com uma mesinha, porque se servem bebidas. Aliás, em vários navios se servem bebidas antes do show. Durante o show, jamais, mas antes do show você senta, pede a sua bebida, o seu champanhe, e pode acompanhar o show dessa forma. Uma cabine de categoria mais alta, também com sala de estar, com mesa de jantar, e muito confortável. Todas as cabines com varanda. Essa é uma cabine normal, digamos assim, das cabines luxuosas, mas também não a mais cara, com área de estar separada da cama por uma cortina. Também tem varanda, o bar da piscina. E aqui temos o Silver Cloud, dia 5 de dezembro, saindo de Fort Lauderdale, ida e volta a Fort Lauderdale por $2.950 numa cabine externa. Estamos falando muito barato, né? Estamos falando de 300 e pouquinhos dólares por noite. Igual o 20 de fevereiro, saindo de San Juan, faz San Juan. Normalmente os roteiros que saem de San Juan têm mais portos de escala no Caribe, porque evita a saída de Fort Lauderdale ou Miami e volta. San Juan você já está na área do Caribe e, portanto, pode visitar mais portos. Um pouco mais caro, estamos falando aí de $500 por dia por pessoa. Oceania. Essa é a companhia que tem a melhor relação custo-benefício, tem a cara dos brasileiros. É uma companhia com 3 navios clássicos, né?
clássicos são mais velhinhos, mas foram totalmente revitalizados, com 700 passageiros. Para vocês identificarem, eles são da mesma família do Azamara. Os navios são muito elegantes e agora, depois de reformados, ficaram realmente maravilhosos. Além desses 3 clássicos, a companhia tem 2 novos navios, o Marina e o Riviera, com 1.250 passageiros, extremamente elegantes, com muitas obras de arte a bordo. A proposta da Oceania não é all inclusive, ou seja, você, se quiser beber, compra um pacote de bebidas, internet também compra um pacote de internet, e há excursões, um pacote de excursões que pode ser vendido no Brasil a preço especial. Há alguns brasileiros entre o staff, já demonstra o interesse da companhia no mercado brasileiro. E, além disso, os menus, os cardápios de todos os restaurantes são em português, e também as informações dentro da cabine também estão em português. Então, veja, é uma preocupação muito grande, e é a única companhia que no restaurante principal admite que brasileiros e latino-americanos se apresentem com jeans, claro que com jeans decentes, né? Eles têm um centro de culinária nos novos navios, Bon Appetit, muito divertido, que é um espaço com aula de um prato, você aprende a fazer um prato, tem que fazer bem, depois comer o prato, e tem opções de restaurantes alternativos. Essa é a piscina. Vejam que a preocupação dos 2 donos dessa companhia, né, o presidente e o vice-presidente, eles se preocuparam tanto em detalhes que só da piscina foram feitos 3 ou 4 desenhos até que um fosse aprovado. Aí estamos num restaurante, esse é o restaurante principal. O serviço é muito atento, o ambiente é informal, gravata nem pensar, o que é muito conveniente para o nosso jeito brasileiro de ser. Essa decoração ainda antiga, antes da reforma, mas mesmo essa decoração remete à elegância dos clubes ingleses, lampadinha em cima dos quadros, tapetes muito fofos, né? Muita madeira, mogno, brilhante, muito latão. Hoje, com a reforma, isso saiu um pouco e está mais moderno a proposta. É uma cabine grande, com sala de estar e mesa de jantar também. E aqui temos 2 propostas. O Insignia, que é um dos clássicos, com 700 passageiros, fazendo San Juan, e um preço ridiculamente barato, né? Pelo produto que é algo sensacional. Estamos falando de 7 noites por $914 em cabine externa. Aliás, aí é merecido se tomar uma cabine com varanda, que não deve ser muito mais caro do que esse preço. O novo Riviera, o mais recente da companhia, com 7 noites, fazendo Miami, com $1.081, ridículo novamente, menos 200 e poucos, $250 por noite, né? Fazendo um roteiro interessante: Cozumel, Honduras, Belize e Key West. A Companhia du Ponant. Como o próprio nome diz, estamos em terras francesas ou em navios franceses. Essa companhia tem a seguinte característica: quem gosta de Paris gosta da Ponant. São 4 iates absolutamente iguais, Boreal, Soleal e o Lirial, que vai ser entregue agora no final do ano, e o Austral também, que vai passar pelo Brasil. Além de um veleiro com capacidade para 64 passageiros, também muito elegante. Toda a frota muito elegante,
com decoração clean, tom sur tom, tipo marrom com cinza, marrom cor de madeira, cinza e branco. Não há carpetes, então é um ambiente muito elegante e atende ao gosto europeu. Vocês vão se sentir num ambiente, aliás, porque há muitos franceses a bordo, é claro, que esse navio foi feito por um público mais europeu do que o americano. A bordo, muitas palestras, aliás, a maioria dos navios tem palestras que sempre enriquecem a experiência do cruzeiro. A única companhia de fato com cruzeiros temáticos, né? Cruzeiro de jazz, música clássica, gastronomia. E tem um spa a bordo, evidentemente, cada vez mais o spa é procurado pelos brasileiros. A tripulação é francesa e europeia e simpaticíssima, e você, como passageiro, já tem acesso, se sente a bordo de uma embarcação que não é necessariamente uma que tem proposta comercial. É muito significativa essa imagem, né? Nós estamos mostrando o Austral muito próximo do porto, ao lado dos grandes iates. Não sei qual é esse porto, não é Porto Fino, mas é um porto também do Mediterrâneo. E vejam que, devido ao calado, esse navio consegue, esse iate, na verdade, consegue chegar muito próximo do destino, diferente dos grandes navios que tem que ficar ao largo e só de binóculos, e você leva um tempo para, com o tender, chegar no porto de desembarque, no pier. Essa é uma parte, do lado direito nós temos aí o bar, é o salão principal, onde tudo acontece à noite, né? Jazz, danças, dançarinos, né? Do navio, e mesmo música para dançar, cantor, etc. Ambiente sempre muito cordial e informal. O restaurante principal, atendimento perfeito, no melhor estilo da França, e com muito tempo. Todos esses navios têm um turno de refeição. Extremamente importante, ninguém quer sentar e ser pressionado para sair logo, para que o garçom possa atender o segundo turno. Isso é só nos grandes navios. Os nossos que estamos apresentando aqui têm um só turno de refeição, sem mesa designada, pode sentar com quem quiser, mesa para 2 pessoas, 4 pessoas, 6 pessoas. Aqueles que não querem ficar conversando com outros passageiros vão pedir, estão lua de mel, ou estão viajando sozinhos com a esposa, querem ficar numa mesa menor, sem problemas. Essa área central do navio, onde está a recepção, é muito fácil. O navio o iate permite a você desvendar todo o navio rapidamente e se encontrar em todas as em todos os ambientes. Aqui especificamente nós trazemos o Le Ponant, que é um veleiro elegante, muito bonito, com um restaurante também ao ar livre, é uma extensão do restaurante interno. E veja só o itinerário que a gente trouxe de 14 de dezembro, com 6 noites, fazendo Saint-Martin e Fort-de-France. Saint-Martin e Fort-de-France. Fort-de-France, certamente, acho que a melhor maneira é voar através de Miami, o que também não é um problema hoje em dia, porque todos gostam de fazer compras em Miami, não é? E o Le Ponant, 28 de fevereiro, acho que já é carnaval, não? Fazendo Fort-de-France. Aí certamente ida e volta por Miami, um roteiro muito diferente dos roteiros que normalmente são oferecidos no Caribe. Finalmente, a Regent Seven Seas. É a companhia que mais agrega valor nos cruzeiros marítimos. Ela é all-inclusive, a gente fala super all-inclusive porque além de todas as bebidas estarem incluídas e gorjetas, você pede aquelas 2 garrafas também na suíte, e eu falo suíte porque só tem suítes nesses navios,
com exceção do Seven Seas Navigator, que tem 90% das cabines com varanda, os outros dois, Seven Seas Mariner e Seven Seas Voyager, 100% de suítes com varanda. Por que Super All Inclusive? Se você estiver numa categoria concierge acima, a noite de hotel no porto de embarque está incluído. Se você chega tranquilamente no porto, toma o seu táxi, vai ao hotel e já está por conta da Regent. No dia seguinte, suas malas são encaminhadas pela própria Regent para a sua suíte e depois do café da manhã e no horário apropriado, você também tem o transfer para o navio e o embarque sem maiores problemas. O Super All Inclusive se caracteriza pelas excursões incluídas. Isso é muito interessante. As demais companhias vendem as excursões a bordo. A gente nunca teve interesse, todos nós não tivemos interesse em vender as excursões, até porque não ganhávamos comissão nenhuma. As excursões sempre são vendidas a bordo e isso representa receita adicional para a companhia marítima. No caso de Regent, não. Essas excursões estão incluídas, quer dizer, sempre vocês vão ver nos itinerários até tantas excursões incluídas. Isso quer dizer que há uma disponibilidade de, nesse caso, 53 excursões. É claro que não dá para fazer as 53 excursões, dependendo do horário disponível em cada porto de escala. Você pode fazer uma excursão de manhã, uma excursão à tarde. E é isso que agrega valor, porque você vai conhecer de fato o porto, você vai conhecer o destino, uma imersão em destino muito importante. Nos demais navios, e antigamente eu me lembro, até eu fazia isso, a gente chegava num porto, descia, não, vamos pegar um táxi, essa excursão é muito cara, e a gente chegava e pegava um táxi e fazia o tour do motorista. Ele levava a gente aonde ele queria e ele achava importante, né? Nada a ver com o real interesse em cada porto de escala, tá? Então, a outra novidade que a partir de 2015, dos cruzeiros de 2015, esse Super All Inclusive, essa proposta, vai incluir também internet grátis, tá? Internet Wi-Fi grátis para cabines concierge e acima, 7 dias com 200 minutos gratuitos e cruzeiros mais longos até 500 minutos gratuitos. São cruzeiros de 10 e 12 noites, que vocês veem que eu sempre brinco, né? Que é o chefe com sua secretária. Bom, ninguém ri. Aqui vocês têm, vê o estilo do atendimento, é claro que é uma foto montada, porque essa mesa normalmente comporta só 2 pessoas, mas para tirar essa foto e fazer todo esse show-off, botaram 4 pessoas nessa mesa, tá? Mas vejam que a elegância, a proposta, as campânulas de prata, né, que tem aquele momento do tan-tan-tan-tan e a surpresa do prato solicitado, as flores em todos esses navios que a gente está falando não são de plástico nem de tecidinho, são realmente flores frescas que são colocadas na mesa todos os dias. Isso é interessante porque a área interna é onde é servido, onde tem o bingo, onde é servido, é um lounge, né? Onde tem o chá da tarde, espetacular por sinal, e vejam a parte externa, que é um lugar tranquilo, com uma vista maravilhosa e com essas espreguiçadeiras de casal e confortáveis poltronas. Essa é uma cabine normal, ou seja, uma suíte normal, deixa-me corrigir, com uma área de estar confortável, tem uma televisão do lado esquerdo, tela plana, é claro. No embarque sempre frutas frescas e champanhe. Champanhe só no dia do embarque e frutas frescas todos os dias. Agora, como é all inclusive, você pode pedir champanhe todos os dias também, né? No caso da Regent. Escolhemos 2 roteiros. Esse é o Seven Seas Navigator, com 490 passageiros, relação de 1.5 a 1.6
passageiros por tripulante. E dia 28 de março é um roteiro Miami-Miami, com até 33 passeios nos portos de escala. Dia 17 de janeiro, 10 noites, 36 opções de passeio e $415 por noite por pessoa. Tudo incluído, aquilo que eu mencionei, tudo incluído, inclusive as excursões, e todos nós ganhamos comissão sobre isso. Vale a pena vender Regent. Sea Dream dispensa maiores apresentações. Sea Dream, antigamente chamado de Sea Goddess, são 2 iates de 112 passageiros com 95 tripulantes. 112 para 95 é a melhor relação de passageiro tripulante nos mares. É um iate extremamente personalizado. No segundo dia, o serviço, né? No segundo dia te chamam pelo nome, sabem tuas manias, sabem tuas preferências de bebidas e você interage muito com a tripulação. Não há nenhum aviso pelo alto-falante, né? Você tem a sensação de estar num navio, num iate de um amigo com um grupo de amigos viajando. E tem aqueles pequenos detalhes que fazem a diferença. Você está tomando seu banho de sol e aparece uma tailandesa do spa com um spray de água mineral para você se refrescar. Ou você faz uma excursão e quando você volta, sobe a rampa do navio e pronto, lá estão 2 garçons, um com um drink do dia que lhe é oferecido, ou um suco variado, e o outro com toalhas úmidas e frias, né? Porque normalmente opera em áreas quentes, com algum perfumezinho ou aroma. O Sea Dream tem uma marina retrátil para esportes aquáticos, o que é muito importante na região do Caribe, e o equipamento está todo disponível, caiaque, windsurf e todos aqueles outros equipamentos possíveis, mergulho, o snorkel, que é muito importante nessa região. E uma das propostas do navio é o Caviar Splash, que aliás a Seabourn também oferece, e as duas companhias brigam aí entre si para saber quem que inventou o negócio aí. Eu não vou dizer quem foi. É um dia de praia, quando a companhia monta todos os paraçóis e esteiras na praia, toda Sea Dream, e um buffet maravilhoso com grelhados e saladas, e você vai lá, toma o seu banho de sol perto de uma marina, ou o transfer é feito em tenders, não são tenders, são aqueles botes de borracha rígida, e de repente aparecem os garçons com uma bandeja enorme, com um bowl, um bacião de gelo com caviar e champanhe, e te servem na praia ou dentro da água do mar enquanto você está tomando banho. É um toque especial. A Seabourn faz a mesma coisa, como eu disse para vocês. Não tem, aqui são cabines, não tem varanda. Até porque se tivesse, na primeira tempestade, entraria muita água dentro do navio. Isso aqui é um toque. Isso é um toque muito especial da Sea Dream, que são essas espreguiçadeiras de casal, que são muito confortáveis, e à noite elas podem ser reservadas para uma noite sob as estrelas. E aí a companhia prepara com um edredom, com confortáveis travesseiros de pena, e eu acho que é uma experiência muito interessante. Só não sei se a tripulação fica olhando você dormir, né? Mas enfim. Essa parte superior do navio, né? O deck superior, é onde é servido, é o bar, e onde é servido o café da manhã. Serviço tão personalizado que eles sabem, por exemplo, que eu gosto de queijo de cabra, e eu chego no segundo dia e o queijo de cabra já vem e está automaticamente na minha mesa. Pôr do sol visto de um navio é algo lamentável.
devido ao seu tamanho também, certamente ele chega nos portos muito próximo dos piers, das marinas. Em Portofino, que eu falei antes, Seadream atraca exatamente ao lado dos grandes iates dos árabes, russos e chineses agora. O Seadream faz um cruzeiro riquíssimo de 6 noites, dia 30 de novembro. Vejam o itinerário, começa em San Juan, que é muito bom, e vai para Fajardo, também Porto Rico, Esperança. Depois faz St. Barts, faz Anguila, Tortola, Ilhas Virgens Britânicas, novamente Ilhas Virgens Britânicas, 4 paradas, passa por Virgem Gorda e depois termina em St. Thomas, nas Ilhas Virgens Americanas. Muito barato pelo produto que é, né? 6 noites por $2.800 por pessoa. Em 7 de março, 7 noites, um roteiro que começa e termina em Saint Martin, ou Saint-Martin. Saint Martin seria mais holandês, mas esse é o lado francês, Saint Martin. Passa por St. Barts, que é a bola da vez, Montserrat, Guadalupe, Dominica, onde sai o produto principal de Dominica para a fabricação de chicletes. Depois ele faz as Antilhas Holandesas e termina em Saint Martin. $3.500, ou seja, $500 por noite por pessoa. E é isso. Espero revê-los na nossa próxima apresentação e muito obrigado por estarem conosco.